Já estudou por anos, mas parece que esse tal do inglês não entra na sua cabeça? Pode ser que você esteja estudando errado. Então acompanhe esse vídeo até o final para descobrir. Vivemos na era da informação. O que não falta hoje em dia é conteúdo de inglês na internet. É semana disso, semana daquilo, é live, é vídeo, é material gratuito. Meu Deus, quanto conteúdo de inglês! Mas por que será que ainda assim tanta gente não fala esse tal do inglês? E eu te conto por quê. É porque muitas vezes não é que a pessoa não está estudando, é que ela está estudando, só que da maneira errada. Então eu reuni nesse vídeo os principais erros que eu vejo os alunos cometendo ao longo do processo de estudo para você já cortar caminho e ir direto para a fluência. Antes de eu te contar os principais erros e a razão desses erros, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa já começar do jeito certo, caso você esteja começando a aprender inglês agora, ou se você esteja aí parado na sua jornada, possa descobrir o que você está errando. Porque esses vídeos aqui do canal, que a gente chama vídeos MM, ou seja, te ensinando metodologias de ensino, te ensinando a driblar os desafios do caminho rumo à fluência, são importantíssimos. Muito mais, às vezes, do que só ficar assistindo conteúdo de gramática. Então é muito bom ter esse equilíbrio. Faz um Raise Flags, já soluciona aqui as suas dúvidas para você poder chegar mais rápido no seu objetivo com a fluência. E as razões dos erros, que é o que a gente vai começar a abordar aqui no nosso bate-papo, muitas delas vêm lá do nosso período escolar. Vamos relembrar? Se você tiver um filho, você vai se identificar, ou se você não tiver, mas você parar um pouquinho para lembrar como foi o seu processo de aprendizado, não só do inglês, português, geografia, matemática, você vai ver que tem alguma coisa que não fazia muito sentido. Vê se você concorda comigo. Quando você é criança, você tem lá, sei lá, 2 anos, 3 aninhos, né? Às vezes até antes, você entra na escola. E aí, como é que é ensino infantil, né? Jardim da infância. Você já foi ver? Normalmente, as crianças estão lá brincando, estão lá se divertindo. Criança gosta até de ir pra escola, né? A maioria. E aí é tinta, é brincadeira, todo mundo em roda, é todo mundo em círculo, é um ajudando o outro. Aí, a criança vai pra primeira série, vai começar a ler e a escrever. E aí que começa o processo de entrar na caixinha. Ou seja, aí o foco passa não só a ser ali a coordenação motora, a diversão, a colaboração, a empatia e outras habilidades que o brincar desenvolve, para o foco ser somente no conteúdo, decorar para passar na prova. É assim que desde a primeira série até a faculdade você é doutrinado. O foco está no o quê? O que você tem que estudar? Você tem calendário de provas, você tem matéria, você tem que decorar o conteúdo. Posso falar isso por experiência própria, porque eu só fui entender a Segunda Guerra Mundial muito depois de formada, quando eu tive a oportunidade de ir nos campos de concentração lá na Polônia no meu intercâmbio. Quando eu cheguei lá, eu pude vivenciar aquela experiência, pude aprender sobre liderança, sobre empatia, sobre estratégia, sobre várias outras coisas através daquela história que aconteceu. E nem importava ali ficar decorando a data, ou as pessoas, ou os países que participaram, mas sim os aprendizados que eu tive. Então, essa é uma das principais razões do porquê ainda hoje as pessoas acabam focando só no conteúdo, porque você foi ensinado a isso. Você ia para a escola e o conteúdo era o mais importante. Além disso, segunda razão aí desses erros que hoje a gente vê as pessoas cometendo, tá no próprio formato da aula, né? O que acontecia? No jardim da infância era círculo, era roda, era todo mundo igual, professor e aluno tava ali no mesmo patamar. Quando você vai para o ensino fundamental, o que acontece? O professor fica na frente e os alunos ficam atrás. O que lembra isso? Uma palestra, né? Todo mundo virado com cadeirinha para frente para ouvir o palestrante. E é assim que você foi acostumado. Por mais que no começo do ano
você tivesse lá o livro e você pudesse estudar por conta própria, porque era só ler o conteúdo que estava no livro, você só era cobrado disso uma vez. E a maioria das aulas, você ia lá para ouvir o professor falar. Então você ficou acostumado que você não precisa estudar antes, que você vai só receber a informação e poucas vezes você vai ter que ser ali o protagonista daquela cena. E a outra razão é o foco, principalmente no nosso país, onde o sistema para você entrar numa faculdade é o vestibular. Nem todo país é assim, o nosso é um dos maiores pré-requisitos. O foco é na prova, o objetivo final é ali o vestibular. O objetivo final é a prova e não o seu desenvolvimento, você aprender, você resolver problemas reais. A gente já vem falando um pouco sobre isso, essa crítica ao sistema educacional, né, e as escolas de inglês que ainda hoje seguem esse mesmo padrão. Mas aqui eu só quis contextualizar essas razões para te falar quais são os erros que eu vejo os alunos cometendo e que estão provavelmente te impedindo também de atingir a tal da fluência do inglês. Tudo isso, imagina, tá aí no seu HD. Todas essas experiências que você teve, toda essa maneira de pensar, né, toda essa forma de estudar. Você tinha que estudar para a prova, você não precisava se preparar, você tinha que estudar só ouvindo, para fazer resumo era só ler. E aí você hoje, adulto, né, a maioria das pessoas que a gente atende aqui na Raise é adulto, mas temos também algumas turmas de adolescentes. Mas você hoje adulto, você leva isso aí no seu HD. E quando você vai estudar inglês, você usa o mesmo método, a mesma forma. Você vai só estudar o conteúdo, Só que acontece que só estudar o conteúdo não é uma condicional para você saber inglês. Então eu vou saber todos os tempos verbais, vou decorar todos os vocabulários em inglês. Primeiro que isso não é possível, porque a cada ano são adicionadas 4.000 palavras no dicionário de inglês. E segundo, mesmo se fosse, isso não é uma condicional. Quantas pessoas você já não conhece, ou você é uma delas, que sabe muito conteúdo, que tem todas as regras na cabeça, mas não fala? Várias, né? Por quê? Porque o falar, ele envolve você concatenar as ideias, você pegar aquela teoria bruta, colocar numa sequência lógica, você vencer alguns medos e bloqueios que vão muito além do conteúdo. Então, o motivo de você não aprender inglês e não falar inglês não está somente em estudar o conteúdo. Fique com isso bem alinhado aí na sua cabeça. Antes de eu te falar os erros, eu quero que você pegue um caderninho, pegue um papel e escreva aí a resposta para essas 4 perguntinhas que eu vou te fazer. Dá uma olhada, né? Tente analisar aí como foi a última semana sua de estudos. Se você está vendo esse vídeo terça, quarta-feira, pega aí de quarta passada, de terça passada até hoje. Como que foi essa última semana? Eu quero que você responda para mim em números, tá? Quanto tempo, quantos minutos ou quantas horas você despendeu estudando a teoria? Seja ela indo para a aula e ouvindo o professor falar, ou consumindo um vídeo aqui no YouTube, lendo um artigo. Quanto tempo você estudou a teoria? Coloca aí. Quanto tempo você despendeu fazendo exercício? Sendo exercício de aula de inglês que você faz, de curso, exercício aqui da internet, ou vendo filme, ouvindo música, tentando identificar. Quanto tempo? Coloca aí, meia hora, 2 horas, na semana, tá? 3 horas. E aí agora as 2 perguntas finais. Quanto tempo você investiu na sua última semana analisando? Ou seja, você parou, pegou a teoria que você estudou, pegou o exercício que você fez, o filme que você viu, a música que você ouviu e confrontou aquela teoria que está na sua cabeça com a prática da realidade. Analisou os erros e acertos. Quanto tempo você despendeu fazendo isso? E a última pergunta, quanto tempo você despendeu refletindo em como melhorar?
tendo lá os dados, né? Ah, de 10 exercícios eu acertei 5. Ah, eu tentei falar num fórum de conversação, por exemplo, que a gente tem gratuito aqui na Raise, um grupo para conversar, ou com meu amigo, né? E errei. Ah, e aí eu vou agora refletir como que eu posso melhorar. Quanto tempo você investiu na última semana refletindo assim, tô errando muito auxiliar, tô errando muito finalzinho de verbo na pronúncia. Bom, eu não estou na sua casa, eu não sei exatamente o que você respondeu, mas eu tenho quase certeza que a sua resposta foi 2, sei lá, 3 horas na teoria, indo para aula, para quem faz aula, mais um tempão fazendo exercício. E eu tenho quase certeza que você colocou que ou fez pouco ou não fez o passo de analisar e refletir. E como que eu sei isso? Porque isso é algo que poucas vezes a gente fala, ou a gente ouve falar dos nossos professores, de metodologias e tudo mais. Muito a gente é ensinado a pescar, né? E não a entender todo o processo de como funciona. Existem várias metodologias para aprender inglês e todas elas são incríveis porque todas funcionam e tem case de sucesso, mas o ponto é, que é o que a gente defende aqui na Raise, qual funciona para você? Qual é a sua maneira única de fazer chegar lá, de fazer dar certo? Então, a maioria das metodologias vão te mostrar o caminho. Ah, tá ali. Legal. Assim como a gente também tem o nosso processo aqui na Raise. Só que a gente está preocupado em não só em te mostrar um caminho, mas te ensinar a, se um dia a gente não tiver mais nesse caminho junto, ali, coladinho com você, você saber seguir. Porque o que mais tem, e eu passei por isso, foram 8 anos estudando inglês. E quando eu fui lá pra Polônia, que eu contei pra vocês, o bicho pegou. Eu não conseguia falar, eu tinha medo, eu tinha vergonha, porque me ensinaram o inglês. Me ensinaram, sei lá, a ouvir, a repetir, me ensinaram a fazer exercício, só que não me ensinaram a analisar os meus erros e a refletir em como eu podia melhorar. E no momento onde eu fui para o campo de batalha, onde eu cheguei lá num país onde eu não entendia polonês, e até hoje eu não sei falar, e o inglês era o único idioma que eu tinha, se eu estava errando ou acertando, eu não sabia como dançar ali a dança, como melhorar aquilo para conseguir chegar ao meu objetivo. Então, aqui tá a parte mais importante até agora de todo esse vídeo. Então, se preciso, pause um pouco, reflita, veja se você já tem essa capacidade analítica e reflexiva desenvolvida, dá uns minutinhos aí e eu vou te falar um pouquinho mais sobre essa parte de analisar e de refletir. Então, o que eu quero que você entenda é que estudar não é tudo. Aliás, estudar é 20% aí de todo o processo. É muito importante que ao longo da sua semana você distribua as horas que você falou que ia se dedicar para o inglês, de modo que você analise e que você reflita sobre aquilo que você analisou. E não vire somente um repetidor ou uma pessoa ali só operacional fazendo. Lembre-se que o inglês é um projeto e você é o gestor dele. A fluência do inglês ela é só a pontinha ali, só o topo, o pontinho do iceberg. Tem muitas outras coisas que envolvem para que esse iceberg realmente fique ali de pé. Então, analisar. Como que você se analisa? Bom, para você analisar se uma empresa está dando certo, por exemplo, o que você precisa ter? Indicadores, certo? Então, a pessoa abre lá a empresa e tal. Indicador financeiro, saber se está tendo lucro, se não está, se está tendo cliente, se não está, certo? E para ter esse indicador, para saber se bateu a meta ou não bateu, ela tem que ter a meta. Senão a gente fica naquele, né? Bate a meta, quando atingir a gente dobra a meta. Então, para você conseguir analisar, você tem que planejar. E eu sei o quanto isso é difícil, porque não só eu já passei por isso e já vi centenas de milhares de alunos passando por isso também, porque a gente culturalmente não é acostumado a planejar muito.
A gente vive num país onde o bonito é o fazejamento, né? Vamos lá, vamos fazer. E não só Brasil, mas uma questão assim mais do ser humano, a gente tem isso da ação, de agir, do fazer, até meio que um instinto da era antiga, quando a gente tinha que sair pra caçar, sair pra lutar, sabe? É algo assim muito agir. Só que o que acontece? Hoje em dia, você não precisa ter esse senso de urgência sempre ativado na sua cabeça de só agir. Olha aí, tem inglês para quem quiser, tem um monte de conteúdo que não falta, você não precisa lá ficar indo horas e horas na biblioteca para estudar mais, sabe? Tá aí disponível. Então, invista um tempo em planejar, sabe? Não se preocupe só em agir. Saiba aonde quer chegar, porque senão qualquer caminho serve. Então, um bom planejamento, ele começa de você saber qual é o fim dele e o que você tem que fazer em cada etapa. Aí você consegue analisar se você está andando na direção certa, se você pode aumentar a sua velocidade ou permanecer parado, ou se você está há muito tempo ali, indo para trás, né? Ao invés de avançar. Enfim, você vai conseguir analisar a partir do momento que você sabe qual era o planejamento. E como que eu faço isso, né, Lu? Me dá um exemplo e tudo mais. Vamos dar exemplo para ficar mais prático. Imagina que você quer viajar, tá? O seu planejamento vai ser inglês preparado para viagem, beleza? Beleza. Então, é importante você entender quais situações você vai passar nessa viagem e você saber se você tá longe ou perto de vivenciar aquela situação em inglês com segurança e confiança. Situação da imigração, situação de direção, situação do motel, do restaurante, de uma compra. Então, essas mini atingíveis, essas mini metas vão constituir o teu planejamento para no fundo você falar que, nossa, ok, inglês para viagem, eu arraso na viagem, hein? E aí depois você tem níveis, né? Você pode falar um pouco mais avançado, mais básico, mas o primeiro passo é você saber as situações que você vai passar, o que você vai conquistar. E aí sim planejar os conteúdos. Então nada de pensar enquanto você era lá na escola que você só tinha que consumir o conteúdo porque alguém falou pra você e você ia lá só ouvir. Aqui na Raise a gente também te ajuda a montar esse planejamento de estudos, caso você não saiba como começar a fazer isso. E a gente também te dá os conteúdos para você seguir. Só que o que a gente te ensina é como você seguir e como analisar e refletir para saber se está seguindo certo. E esse conhecimento não fica só da gente, como era na escola, né? Ah, o professor que sabe se é certo ou errado, no final ele só me dá uma nota. Ele não te explica como que ele chegou à conclusão, se tá certo ou se não tá. Então, passo número 1, planejar. Analisar. Como que você analisa se você tá chegando perto, se não tá, se acertou ou se errou? Bom, se você estudou a teoria, você sabe que com Rich e It a gente coloca does para negativa e para interrogativa. Você sabe que os verbos na afirmativa mudam, es, yes. Tô dando um exemplo de simple present, tá bem? E aí você vai lá e você vai fazer o exercício. E o exercício ele já vai te dar esse feedback, que é uma das formas de você ter a análise. Mas depois você vai ouvir uma música e você vai ver como que o cantor usou aquilo. E aí você vem no fórum, você conversa, você fala com a gente, você interage aqui com o grupo. E você vai estar livre falando e provavelmente vai cometer erros. E aí você vai conseguir, aos poucos, baseado nos feedbacks que nós, mentores, vamos te dando, ou algum mentor que você tenha também, não precisa necessariamente ser aqui, tá? O que eu tô te falando é você começar a desenvolver esse modelo mental de analítico, modelo mental analítico, conseguir analisar. Ok, então agora eu sei, putz, era does, mas eu não usei o do, errei. Ah, mas eu tô falando, puxando muito i no final. Então você tendo as métricas para speaking, para listening, para reading, ou seja, para ouvir, para falar. Ah, para falar, a minha métrica vai ser quando eu conseguir falar 1 minuto sem ir pro português. Para ouvir, nossa, eu não tô entendendo nada, eu só entendo palavras. A minha métrica vai ser analisar se eu tô entendendo mais frases, percebe? Você vai estabelecendo os critérios, se você tiver um mentor, ele pode já ir te ajudando a criar esses critérios que fazem sentido para você, de acordo com o seu objetivo,
e aí você consegue confrontar o seu erro de acordo com o que era o certo. E é olhar o erro com um olhar maduro, com um olhar de protagonista, entendendo que é uma parte do processo de aprendizado. E aí você reflete. Ah, então quer dizer que toda vez que eu tiver o do, beleza, eu vou refletir. Então eu vou refletir como que eu vou melhorar. Ai, refleti, cheguei à conclusão que pra mim é melhor escrever e depois falar, pelo menos no começo, pra ver a frase estruturada. Refleti, cheguei à conclusão que pra mim é melhor falar um pouquinho devagar pra poder sentir que eu tô usando corretamente. Refleti, cheguei à conclusão que pra mim é melhor montar a frase na cabeça e depois falar. Percebe que você chega a conclusões de melhoria baseado na análise que você teve e em como você pode fazer diferente? Gente, isso aqui é ouro em pó. Então, de verdade, eu sei que é bastante informação, mas pega assim, ó, ponto-chave do que eu tô falando. Não adianta você só estudar e você só fazer exercício. Se você fizer isso, você vai estar fazendo o que você fez a sua vida inteira. Coloque sim isso dentro da sua rotina, mas tenha um dia analítico. E se você não tem essa capacidade natural, tem gente que tem mais esse senso analítico, é mais voltado para áreas dentro do trabalho que utiliza isso, tem gente que não tem, mas tudo é treino, sabe? Crie esses critérios, mensure sempre. De 0 a 10, quanto que eu tô entendendo no que eu tô ouvindo? De 0 a 10, quanto que eu tô entendendo no que eu tô lendo? Putz, agora eu me senti... A análise, ela também pode ser uma análise subjetiva. Nossa, a minha apresentação eu senti calafrio, senti que não foi. Eu vou planejar que na próxima apresentação eu sinta um pouquinho mais confortável. E aí na próxima apresentação, termina a apresentação, você se faz essa pergunta. Como que foi o meu processo dessa vez? Como que eu me senti? De 0 a 10, tem algum parâmetro em numeral, em porcentagem de evolução, em quantidade de palavras. Aqui na Raise a gente usa muito a métrica de quantidade de palavras aprendidas e de erros cometidos. Então a gente fala que quanto mais palavras você aprender e não esquecer, e quanto menos frases erradas você construir, mais próximo da fluência você está chegando. Mas você pode colocar, de repente, métricas que façam você se sentir mais seguro. E aí você precisa refletir se você tá com seu bonequinho ali no projeto da vida de inglês, chegando aonde você planejou chegar. Faz sentido isso pra você? Espero que sim, de verdade. E espero que você tenha entendido que o maior erro não é você estudar. O problema não é você só estudar. Aliás, o problema não é você estudar. O problema é você só estudar. O só estudar que é o que está te afastando da fluência. Então, coloque essas duas visões de pensamento no seu processo, que eu te garanto, como 1 mais 1 é 2, e já acompanhei muitos mentorados ao longo do processo de estudos, que você vai conseguir mensurar e ver o resultado. Que às vezes você acha que você não tem motivação para estudar inglês, mas a motivação ela vem do resultado, e o resultado ele vem da ação. E a ação, ela vem de um bom planejamento com métricas e direção, você sabendo como seguir. Lu, eu não sei fazer isso, não sei nem por onde começar. A gente tem a mentoria de estudos aqui, que a gente te ensina a fazer isso, a gente te ensina mais especificamente, aqui não dá porque tem pouco tempo de vídeo, mas a gente vai com você, vai medindo, você tem grupo de apoio para conversar, então é muito legal a mentoria de estudos. Posso falar que é dos nossos serviços o que eu mais consigo realmente te ensinar como ser protagonista do aprendizado, porque você vai estar trabalhando sempre no modo aprendizado, no módulo evolução na sua cabeça, sempre consciente de querer melhorar, então é muito legal. Mas se você já tem isso, se esse vídeo deu um estalo pra você, se putz, fez sentido, eu só tô precisando de uma calculadora, sabe? Eu já sei como calcular, já sei a conta, só me dá a calculadora. A nossa ferramenta de estudos te ajuda, porque lá você tem o relatório. E sabe o que vem no relatório? Quantos por cento você evoluiu semana a semana, quantos por cento você evoluiu mês a mês,
Lá vem quantas palavras você aprendeu, quantas palavras você está errando, ou seja, para um bom engenheiro, para quem gosta de números, para quem é analítico, para quem já tem isso bem estruturado na cabeça, vai amar a nossa ferramenta. Então, só sintetizando aqui, a mensagem final que eu queria passar para você no vídeo é: de 100% de tempo dedicado ao inglês, você, na sua jornada rumo à fluência, pegue 20% para estudar, tá? Pegue aí 10% para fazer exercício, mas analise. Analise, confronte. Depois, pratique, pratique, pratique. Pare, analise de novo. Pratique, pratique, analise, reflita. Então, eu recomendo que, eu tenho, sei lá, 5 horas na semana para estudar inglês. Eu dediquei 1 hora por dia. 1 hora você vai estudar, depois você vai resumir aquilo que você estudou, depois você vai praticar. Pode ser vindo no fórum, pode ser fazendo exercício, pode ser ouvindo música. Depois você vai analisar e depois você vai refletir. Balanceado, percebe? Não tem como dar errado. Não tem como você não evoluir aí em 1 mês o que você demorou 1 semestre, que é os resultados que a gente tem visto com nossos alunos. Em 1 mês, evoluir e que ficou lá 6 meses dando murro em ponta de faca, porque ficou só seguindo o que falavam e não parou para pensar e não parou para se autoconhecer. Então, faça isso, que eu tenho certeza que vai mudar o jogo para você quando se fala em estudar corretamente. Te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações.